Bem, doutora Lorena, tá por aí? Me ouve? Oi, tô ouvindo sim. Pronto. A gente Tá vai aparecendo já iniciar. aí? Tá aparecendo. Tô vendo já. Certo. Boa noite, gente. Boa Primeiramente, queria noite. agradecer, né, o Crefito pela essa iniciativa, né, que permite que a gente traga coisas diferentes. E a vocês, né, que estão aqui participando, interessados em saber um pouco mais sobre a É, impressão 3D voltada exatamente. à nossa Lorena, atuação. só para eu fazer as honras da casa aqui para você, né? Eu Certo. queria também agradecer, primeiro, doutora Lorena, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, esse projeto do Crefito 12, que chama Crefito 12 Educa, que nós convidamos aí profissionais das mais diversas áreas da terapia ocupacional para que possam compartilhar seu conhecimento com os demais colegas e é, uma honra lhe ter aqui hoje nesse nosso projeto. Espero que não seja a última vez, só a primeira. É um tema que eu tenho um carinho muito grande, que é a tecnologia assistiva, né? Então, fico muito feliz. A gente já vinha, é o nosso primeiro Crefito 12 Educa com esse tema, né? Então, fico muito contente de estar aqui nesse momento também compartilhando. Queria agradecer aos participantes que estão aí já, que seja um momento de troca, tá? Então, eu vou ficar monitorando e acompanhando aqui a fala da doutora Lorena. Quem quiser fazer perguntas, pode fazê-lo aqui no chat também, que eu vou compartilhando as perguntas com a doutora Lorena, mediando aqui, tá? Mas, reforçando aqui, a doutora Lorena queria apresentar oficialmente, que é terapeuta ocupacional, especialista em tecnologia assistiva, mestranda em ciências e engenharia de materiais. A doutora Lorena é graduada em terapia ocupacional pela Universidade Estadual do Pará, possui especialização em tecnologia assistiva e experiência nas áreas hospitalar, neurológica e de reabilitação. Atua com prescrição e confecção de órtese com ênfase em impressão 3D, além de ter vivência como preceptora em estágio de alta complexidade. Atualmente é mestrando em Ciências e Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Pará, desenvolvendo pesquisa sobre materiais aplicados na impressão 3D de órteses com material terapêutico para pacientes com sequelas de AVC. Doutora Lorena, a fala é sua, tá? Nos abrilhante aí essa noite com a sua palestra, por favor. Obrigado. Então, obrigada. Então, gente, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Primeiramente, eu destaquei o porquê que é importante a gente falar sobre essa conexão, né, da impressão 3D. A impressão 3D ela tem se apresentado como uma tecnologia revolucionária nas áreas diversas e principalmente na área da saúde. A gente tem já materiais sendo desenvolvidos, inclusive, para serem utilizados em cirurgias. Então, é muito importante que a gente, como TO, também se aproprie dessa área e comece a desenvolver mais pesquisas, né, nesse campo, e assim a gente cresça, né, e inclua, né, a gente consiga ter maior inclusão das tecnologias, porque mais frente vocês vão entender um dos benefícios da impressora 3D, e novas possibilidades. Quando a gente junta a tecnologia assistiva e a impressão 3D, a gente tem um cenário de muitas possibilidades. Como definição, né, todos nós teóricos já passamos um pouquinho sobre isso, a gente entende que a tecnologia justamente assistiva é essa área do conhecimento interdisciplinar que vai englobar recursos, produtos, metodologias e estratégias voltadas à promoção, né, de saúde, independência de pessoas com deficiência, né, seja permanentes ou deficiências momentâneas. E aí eu destaquei aqui quatro áreas que eu vou falar com enfoque na impressão 3D, que é o auxílio para a mobilidade, a comunicação alternativa, prótese e órteses, né? E esses recursos posturais, mas mais enfoque em órtese e próteses e adaptações. A impressão 3D, ela também é conhecida como manufatura aditiva. Na realidade, esse é o nome que a gente mais utiliza na parte de pesquisa. E esse é um processo de fabricação que cria objetos físicos a partir de um modelo digital. Esse modelo, ele consiste justamente em adicionar o material em camadas por camadas e assim desenvolver esse desenho tridimensional.
né, a partir do digital, a gente consegue transformar esse desenho em algo físico. E eu vou explicar cada uma dessas etapas agora para vocês entenderem. Eu trouxe agora uma impressora, tá? Essa aqui a gente chama de uma impressora de entrada, é uma Ender 3. Que seria isso? Seria impressoras que são mais acessíveis, têm um custo mais acessível e são geralmente impressoras que ainda, para quem ainda não tem experiência, né, com a utilização da impressora 3D e quer iniciar, né, não tem ainda muitos recursos, não é uma impressora muito complexa, então eu destaquei aqui essa impressora porque é por onde eu comecei e eu acho importante a gente trazer essa possibilidade. Por que que eu destaquei elas? Porque elas são mais comuns no mercado, então aqui no Brasil a gente consegue adquirir essas impressoras, até aqui em Belém tem lojas que já vendem essas impressoras. Elas têm uma boa proposta, né, de funcionalidade. Elas têm um custo-benefício muito bom. Elas são fáceis de serem operadas, né, de serem manuseadas. E assim, existem alguns modelos que a gente chama de entrada, que eu destaquei aqui, que são a Creality Ender, que é essa da foto que vocês estão vendo, a Ender 3. Tem a Anacubic, Cobra, que eu não trouxe, mas é similar mais ou menos a essa, e tem a Prusa Mini. Algumas características dessas impressoras mais simples é que elas vão exigir um pouco mais, né, digamos assim, do manual. Elas não são máquinas que trabalham tanto sozinhas. A gente precisa ter um pouco de manuseio com elas e eu vou explicar para vocês o motivo. Atualmente, as pessoas que estão iniciando na impressora 3D, elas têm preferência por esta aqui que eu coloquei aqui, que é a Bambu Lab Mini, tá? Essa impressora aqui. Por quê? Porque é uma impressora mais tecnológica, ela é muito fácil de ser utilizada, porém ela apresenta algumas limitações referentes à Ender, que é essa aqui que eu apresentei para vocês anteriormente. O primeiro ponto a ser destacado aqui é em relação aos valores. Uma Ender, ela sai em torno de 1.200, R$ 1.300. Já uma Bambu, a gente vai ter um investimento um pouquinho maior, tá? Entre 2.300 a até R$ 3.000, porque ela precisa de um acessório aqui, pela questão que ela pode imprimir colorido e essa não. O que seria isso? Essa impressora aqui, ela tem uma área de impressão. O que que é a área de impressão? É a mesa, né? Aonde a gente vai conseguir fazer a impressão. Essa parte aqui da mesa, a gente vai conseguir fazer a impressão. E o tamanho dessa Ender é 22 centímetros por 22 centímetros e 25 centímetros de altura. Já a Bambu, ela tem um espaço um pouquinho menor, ela é mais limitada. Então, ela só tem 18 por 18 e 18 de altura. Ou seja, não permite que você tenha impressões maiores, tá? Ambas vão te dar impressões de tamanho pequenos. Aqui a gente fala sobre velocidade. Essa aqui, por ser uma impressora mais antiga, a Ender, ela vai ter uma velocidade menor. Já a Bambu, ela vai ter uma velocidade um pouco maior. A questão de nivelamento. Todas as impressoras, elas precisam ser niveladas, porque o que vai definir a impressão é a mesa. E essa mesa precisa estar bem alinhada para que a gente tenha um bom resultado. Então, essa aqui, ela tem um nivelamento automático, a Bambu. Já ainda ela vai ter um nivelamento manual, o que vai exigir um pouco mais de técnica nessa parte e um pouquinho mais de trabalho. Então, de modo geral, essa impressora, a Ender, né, ela é uma impressora muito simples. Então, é realmente para quem quer aprender. Eu diria até que seria uma impressora escola, tá? Você consegue manusear e aprender exatamente o que essa impressora exige, e você aprendendo a manusear uma Ender, você não vai ter dificuldade de chegar numa Bambu. Já ao contrário, a gente não tem essa possibilidade. Geralmente, quem já começa com uma impressora totalmente automática tem um pouco de dificuldade de utilizar uma Ender. Então, quando eu comecei na impressora 3D, não tinha outras, só tinha a Ender. Então, a gente aprendeu na Ender. Eu vou passar aqui adiante. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver. É uma impressora um pouco maior, na realidade ela é bem maior. É a impressora que atualmente eu trabalho, porque eu trabalho com produção de órteses, então ela é uma impressora gigante.
Ela tem aproximadamente 42 por 42 centímetros de mesa por 50 de altura, o que permite imprimir peças bem grandes. E ela já é uma impressora que a gente pode chamar de semi-profissional, digamos assim. Ela tem qualidades melhores, ela tem nivelamento automático e manual, então o que permite que você tenha maior precisão, né, nas camadas. O que que é esse nivelamento manual? Gente, eu particularmente gosto muito de realizar o nivelamento manual porque a gente consegue ajustar, fazer um ajuste bem fino, né, dessa mesa e evitar que o bico toque a mesa, que é isso que vai fazer a impressão. Eu vou mostrar para vocês na frente como é feita a impressão. E o que que é a matéria-prima, né? O material que a gente utiliza para fazer a impressão 3D. O material que a gente utiliza é justamente o PLA, tá? Aqui eu destaquei o PLA, na realidade é o filamento, mas a gente tem filamentos de PLA, ABS, PETG, nylon e tem muitos outros. Mas eu, particularmente, atualmente trabalho com o PLA, que é um plástico biodegradável, e o PETG, que é um material que não é biodegradável, mas tem uma boa resistência, apresenta uma boa durabilidade. Quando eu falo de órteses, eu vou pausar a apresentação que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma mesa de impressão de uma Ender, certo? Ela tem 22 por 22, então é uma área até razoável, mas eu não conseguiria fazer uma órtese com essa placa, a não ser que fosse uma órtese específica para mão, membro pequeno, então a que eu mostrei para vocês que eu trabalho atualmente, ela tem uma área que nem dá para ver toda. Então a diferença é considerável, 4 vezes o tamanho praticamente. E isso vai favorecer na produção de dispositivos, tanto de órtese como outros. E o filamento, ele é basicamente isso aqui. É esse material, a gente compra ele assim mesmo, em fio, em carretel, tá? E aí, como é que funciona? Ele é conectado à máquina e com aquecimento ele vai depositar. Então, é isso aqui que a gente compra. Muitas vezes as pessoas perguntam, ai, como é que é feito? Qual é o material? É isso aqui, é um fio, literalmente, é um filamento. Deixa eu... Aqui eu mostro justamente esse processo. O nivelamento tem que ser bem realizado, porque a gente precisa que na hora que a impressora comece a realizar a impressão, esse bico ele não encosta a mesa. Vocês estão vendo aqui embaixo? Ele fica próximo. E aí o que é que vai definir essa distância? O tamanho do bico que eu estou utilizando. Geralmente as impressoras elas utilizam um bico de 0,2. Então a primeira camada a gente faz com 0,2, 0,3, que é para ela ficar bem justa e aderir à mesa. Porque a impressão ela vai acontecer da seguinte forma: ela vai iniciar na mesa e ela precisa aderir nessa mesa para que quando ela comece a construir o objeto, ela não descolhe, tá? Então, esse ajuste é essencial para que a gente consiga ter um bom resultado na impressão. Esse processo aqui que a gente chama de impressão por camada, a gente conhece como FDM na impressão 3D. Eu destaquei aqui para vocês os materiais que eu já falei, os principais, que é o PLA, ABS. ABS, ele é muito utilizado em construções de peças muito resistentes, como peças automobilísticas, por exemplo. E a gente consegue imprimir ABS, mas para a impressão de ABS é necessário um treino maior, ter uma experiência maior com a impressão 3D e uma impressora fechada, que a gente chama que não circule ar, porque a interferência externa ela vai interferir no resultado, vai deformar, né, a impressão. Dentre os softwares que a gente utiliza na impressão 3D, eu destaquei 3 de modelagem e 2 de fatiamento. O que que é a modelagem e o que que é o fatiamento? A modelagem é quando a gente vai desenhar o que a gente vai imprimir. É aquilo que eu falei para vocês, o desenvolvimento do projeto 3D para depois materializar na impressão 3D. Aqui eu destaquei o ThinkCard, que é um software para iniciantes. O Fusion 360, ele é profissional, mas ele tem versões gratuitas que a gente consegue utilizar.
e o Blender. Só que qual é a diferença principal? O Fusion a gente consegue fazer mais peças paramétricas, ou seja, com medidas mais exatas. Um exemplo, eu quero fazer uma peça para encaixar exatamente no copo do paciente, uma adaptação de copo. Então, com as medidas do copo, eu consigo fazer essa adaptação no software, que é o Fusion, e imprimir a peça com as medidas exatas. Então, vai encaixar perfeitamente. E quando eu mostrar para vocês alguns exemplos, vocês vão entender como essa modelagem ela funciona melhor no Fusion. Já o Blender é mais para modelagens artísticas, assim como, por exemplo, eu vou fazer um personagem, vou fazer um recurso que tenha uma coisa mais voltada para essa parte, assim, não tão paramétrica, e aí a gente consegue utilizar o Blender. Fatiadores. O fatiador nada mais é do que um dispositivo, um software voltado para como essa impressão vai acontecer. O que que isso vai te dizer? Quando a gente vai imprimir, a gente precisa saber alguns parâmetros, que eu vou mostrar na imagem do software para vocês, lá na frente. Mas o que acontece? O fatiador ele vai processar essas imagens e vai te dizer o quanto de material você vai usar, o quanto de tempo vai ser levado para imprimir. Então, é importante a gente conhecer esses fatiadores. E eu destaquei aqui o Cura, que é um fatiador muito simples para quem está iniciando. Ele requer poucas configurações. Claro que quanto mais conhecimento você tiver sobre configurações de fatiamento, melhores vão ser suas impressões. O Orca Slicer, que é o que eu uso mais hoje em dia, que ele consegue ser utilizado em várias impressoras. E o Prusa Slicer, que é específico de uma marca de impressoras, mas também é excelente, a gente consegue utilizar para outras também. Então, quais são os processos? Modelar, fatiar, né, nos fatiadores e, por último, imprimir. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? E agora eu Aqui, acho que não, doutora. Ó, no chat estamos sem perguntas ainda, tá? certo, aqui é a apresentação do Fusio, que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? A gente consegue fazer qualquer modelagem no Fusion, tá? Aqui é um exemplo de uma modelagem de órtese, e aqui existem cursos básicos que a gente pode, como TO, fazer para aprender a fazer modelagens no Fusion, mas existem muitos treinamentos gratuitos que a gente consegue no YouTube. Depois eu posso passar alguns dessas pessoas que ensinam e eu aprendi bastante no YouTube. E como é que funciona aqui? A gente tem o desenho, né, inicial, a gente traz um desenho inicial e depois a gente dá corpo a esse desenho. Então, tudo com as medidas que a gente leva para ele. Essa órtese aqui, por exemplo, ela foi feita sob medida, com as medidas do paciente, eu consegui elaborar. Esse aqui já é um modelo do fatiador, tá? A apresentação do fatiador é essa aqui. Ele vai te mostrar a mesa, que é aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, a configuração está justamente para uma Ender 3, que é aquela impressora de entrada, e ele te dá o espaço exato da mesa aqui. Quando a gente colocar o objeto aqui, a gente vai definir as configurações que já vêm previamente aqui, ó, configuradas, como a altura da camada, a altura da primeira camada, a largura de extrusão, que geralmente está associada ao tamanho do bico que a gente está usando. E aqui vocês podem ver que já configurei, então a minha já fica configurada com o bico 02, tá? O bico 04, que a altura da camada vai ser 02. Então, a gente já tem alguns parâmetros e os softwares, eles são muito inteligentes, então eles já têm valores estimados e pré-definidos. E aí, claro, né, com a nossa prática e o nosso conhecimento, a gente vai melhorando isso, vai adaptando e conhecendo melhor. Esse aqui já é outro fatiador, como eu falei para vocês, é o Orca. E se vocês observarem aqui, ele já traz outras configurações, diferente do Ender, que é mais simples, do Cura, que é mais simples. O Orca, ele já traz mais parâmetros de configuração, que, claro, isso vai resultar em impressões melhores, né? Peças com acabamento melhor.
Destacando isso, eu coloco que a impressão 3D e a tecnologia assistiva, elas vão proporcionar maior inclusão, porque a impressão 3D ela vai permitir uma maior personalização, ou seja, existem hoje em dia formas de escaneamento, ou mesmo pela questão paramétrica, a gente consegue fazer dispositivos personalizados, tá? O baixo custo, apesar de inicialmente a gente ter que comprar a máquina, né? A gente ter que investir na máquina, a produção de qualquer dispositivo com impressão 3D é muito mais barato, tá? O filamento, ele é muito mais acessível do que muitos outros materiais que a gente utiliza na produção de tecnologias assistivas. Trazendo para mim, que trabalho com órtese, eu tenho uma economia de, assim, digamos assim, que uma órtese que custa para a produção, né, de membro superior, eu vou gastar R$ 80 na placa, eu gasto 15 de material na impressão 3D. Isso considerando o filamento, o desgaste da minha máquina, a energia elétrica e já agregando o valor, né, esses valores. Então, estimadamente, com certeza, o custo é bem menor. Sem contar o desperdício. Geralmente, quando a gente vai fazer uma órtese numa placa, a gente corta e a gente tem muitas sobras, né? Seja no PVC ou seja numa placa de termomoldável, a gente vai ter sobras. E a impressão 3D não. Como vocês viram anteriormente, eu já faço o desenho e já faz a impressão no tamanho exato. Então, eu não vou ter cortes, eu não vou ter sobra, eu não vou ter ajustes que vão ter desperdício de material. E as órteses, e a impressão 3D, ela pode ser uma fabricação sob demanda mais próxima do usuário. A gente sabe que hoje em dia a gente tem dificuldade de acesso aos materiais para confecção de órteses, por exemplo. Existem regiões que a gente não consegue adquirir, né, as placas, e se a gente consegue, o custo é muito elevado. Ainda tem que pagar frete, etc. Então, quando a gente traz a produção do próprio filamento, do próprio material para dentro da localidade, né, a impressão 3D, a gente também diminui esse custo. E aproxima, né? Porque no caso, ai, eu não tenho a placa para fazer, mas eu posso fazer 3D, não vou ter que esperar chegar uma placa, não vou ter que ter todo esse tempo, né, para conseguir fazer o meu dispositivo. Dentre as aplicações práticas, eu coloquei as próteses funcionais. A gente tem empresa no mercado que já trabalha há muitos anos com as próteses. Eu destaquei aqui que é a Enable. Ela trabalha há muitos anos com próteses e ela foi pioneira nessa questão das próteses em impressão 3D. Adaptações para utensílios, que são os talheres, né, materiais para escrita, etc. Suporte para os dispositivos como de comunicação alternativa, mobilidade e acessibilidade, que ele está acessível. Órteses personalizadas, que é justamente nessa questão da personalização, a gente conseguir trazer o anatômico, o conforto e ser eficiente e econômico. Como eu falei para vocês sobre a Enable, perdão, a Enable, ela é pioneira no desenvolvimento de próteses, tá? De baixo custo. Essas próteses, elas não são comercializadas. Na realidade, é como se fosse uma associação de voluntários, tá? As pessoas, elas se voluntariam para serem produtores dessas órteses e dessas próteses, elas são doadas às pessoas que precisam, tá? Então, a empresa, a Enable, ela te fornece os arquivos, que é aquilo que eu falei para vocês, né? O modelo tridimensional, para que você possa realizar a impressão, tá? Com base nas medidas, óbvio, eles te dão os parâmetros para você utilizar. Como aqui eu disse, os dispositivos da Enable, elas não são comercializados, então é só justamente para doação. Quem quiser ser parceiro, se interessar, tem aqui no Brasil já a Enable. Aqui eu destaquei alguns suportes para os dispositivos, tá? Aqui tem um encaixe para bengala na cadeira de rodas. Então, eles fizeram a impressão aqui desse dispositivo. Aqui eu fiz, com base nas medidas, um pé, né, para substituir o pé dessa bengala.
E aqui tem dispositivos para auxiliar na comunicação. A gente também pode fazer. Aqui é uma case que a gente pode estar colocando aqui imagens, né, para comunicação, ou até mesmo estar imprimindo cards. Então, é uma possibilidade para todos os segmentos. Nas adaptações, eu coloquei adaptação de copo, essa aqui foi até eu que fiz. Adaptações para, aqui nessa aqui é para colocar o copo e o celular para a cadeira de rodas. Adaptações para escrita, auxiliares de leitura, adaptação para talher, né, alimentação. E aqui eu chego nas órteses, que é o meu foco maior de trabalho. Então, são modelos personalizados, feitos sob medida, com todas as características que a impressão 3D pode trazer. Além do benefício que a impressão 3D traz, que dificilmente a gente vai encontrar uma placa que tenha um potencial de ventilação tão grande quanto uma impressão 3D, sem perder a resistência. Então, quando a gente usa padrões, né, esse padrão dessa órtese aqui do meio, a gente chama de um padrão Voronoi, que é um padrão vazado, que a gente consegue fazer naquele programa que eu mostrei para vocês anteriormente, de modelagem, no Fusion. E aí a gente tem um resultado excelente e uma boa aceitação. A gente mora em Belém, é um clima quente, e isso aqui ajuda muito. Outra coisa que esse padrão aqui, além de trazer mais conforto em relação à respiração, né, da pele, ele também faz a órtese ser mais leve, tá? Apesar de parecer ser um material mais pesado, as órteses feitas em 3D, elas são mais leves. Aqui eu destaco justamente aquelas coisas que eu já falei para vocês, que é o custo reduzido. A gente vai eliminar, né, alguns custos de produção. A gente tem uma redução bem considerável, de até 90% do nosso custo na produção. A rápida prototipagem. Essa parte aqui eu destaco mais em relação às próteses, porque às vezes quando a gente vai, né, algumas próteses elas demoram muito tempo, até chega a ser meses às vezes para serem confeccionadas, e nesse caso a impressão 3D ela consegue reduzir bastante essa produção. Claro, né, que existem limitações, né? São próteses mais acessíveis, de baixo custo, elas não têm alguns componentes que algumas outras próteses vão ter. Design colaborativo, por que isso, gente? A comunidade geralmente fornece, né? Existem sites, existem grupos que desenvolvem esses materiais e colocam à disposição para quem tiver interesse. E isso, de certa forma, é um perigo. Existem pessoas que não conhecem nada sobre anatomia, não entendem sobre o posicionamento adequado e começam a fazer órteses, né, à vontade. Isso daqui precisa ser discutido. E a inclusão profissional, porque como a impressão 3D ela pode chegar em vários locais, ela vai incluir, né, ela vai trazer para o profissional esse potencial, esse acesso, que geralmente outros materiais não chegam. Então, quem trabalha às vezes no interior não vai conseguir implementar um serviço porque não vai ter acesso ao material. E se ele já tem uma impressora, ele mesmo consegue produzir esse material. Aqui algumas limitações, que é justamente limitações também do material, porque a gente precisa ainda desenvolver materiais, claro, né? A gente tem estudo sobre isso. O PLA, ele é muito bom, mas ele tem algumas limitações na nossa região, porque ele tem um potencial de fragilidade maior em relação à umidade, tá? Mas isso é um filamento específico, existem outros melhores. E está cada vez mais sendo desenvolvidos novos filamentos que vão serem mais biocompatíveis para serem utilizados na impressão 3D. A falta de regulamentação foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Como tem muitos sites, muitos grupos que desenvolvem e compartilham esses arquivos, não tem uma regulamentação que diga, ah, não pode, não, você não é da área, você não deveria imprimir, você tem que ter supervisão, né? Isso deve ser prescrito por um profissional, por um terapeuta.
Então, ainda tem muito a ser implementado sobre essa regulamentação, tá? Então, é muito comum, se vocês jogarem nos sites que tem aí, vocês pesquisarem, vai aparecer vários tipos de órtese, vários tipos de prótese, e aí isso é um perigo. A capacitação técnica. Por que a capacitação técnica? É justamente esse treinamento para a utilização da impressão 3D, né? Ainda é muito conhecido para quem quer fazer o maker, que a gente chama, que é fazer objetos de decoração, é fazer action figures, que é personagens, então é muito para essa área. Essa parte ainda voltada mais à produção mesmo de técnica, ainda a gente precisa desenvolver mais. Aí, assim, perspectivas importantes, que é justamente essa parte de com o tempo a gente vai conseguir implementar, porque é uma crescente. Como eu falei para vocês, a impressão 3D ela está cada vez mais presente, né, no desenvolvimento de tecnologias para a saúde, não só na tecnologia assistiva, mas em tecnologias para cirurgia, e outros. Então, a gente tem muito a crescer ainda nesse cenário. E eu coloquei aqui que a impressão 3D não é só uma ferramenta, é uma ponte para a inclusão, autonomia e inovação colaborativa. Aí eu vou mostrar para vocês agora, porque essa parte de impressão 3D é muito interessante a gente ter o visual, a gente manusear, vocês conseguirem visualizar presencial. Mas como a gente está aqui online, eu vou tentar mostrar para vocês terem esse visual mais próximo. Eu trouxe aqui para vocês verem. Ó, então, isso aqui é uma órtese que a gente consegue realizar, né, por impressão 3D. E assim, ela tem boa resistência. Essa aqui foi feita em PETG, tá? Então, ela tem maleabilidade, tem resistência. A gente consegue ter uma boa ventilação e é muito leve e confortável. E ela foi feita sob medida. Essa aqui foi feita para a minha mão, tá? Eu tô até com outra aqui. Então, vocês conseguem ver a personalização. Eu fiz para mim. Então, ela respeita a minha região hipotenar, ela respeita o movimento, né? Eu consigo mobilizar. Então, é isso que eu estou falando, sem desperdício. Eu já imprimo no tamanho ideal, sem ter sobra de material. Então, eu sei exatamente quanto eu vou gastar na produção dessa órtese, porque o fatiador me diz lá quanto de material vai. E a gente consegue também pequenas órteses, né? Essa aqui é muito comum, né? Quem trabalha com terapia de mão conhece bem. Então, a gente utiliza bastante. Recursos para comunicação, como eu mostrei para vocês, né? A gente consegue também produzir. É muito baratinho, acessível. Aí a gente vai para um extra, que são recursos terapêuticos, né? Coisas que a gente pode imprimir e utilizar como recursos terapêuticos, né? Que todo TO sempre tem uma caixinha de coisas, né, para utilizar. Então, às vezes, você nem quer trabalhar com tecnologia assistiva, mas você pode trabalhar na produção dos seus recursos. Isso daí vai te trazer um diferencial na tua atuação. Doutora, estão pedindo para você mostrar a primeira novamente. Essa aqui, né? Ó. E como eu falei para vocês, essa aqui eu não ia conseguir imprimir numa impressora de entrada, né? Porque olha a minha área de impressão. A gente faz a impressão assim, ó. Tá vendo? Plana. E aí a gente consegue dar o aquecimento e fazer o ajuste na mão. Então, a gente consegue ter um resultado bem personalizado, né? Aquece na água, doutora? Ou vai no Não, a soprador? gente Como é? utiliza o soprador, tá? E o ideal é que a gente consiga, a gente proteja o membro com atadura e aí a gente faça a modelagem. Quem já tem scanner consegue já imprimir ela no membro, né, no formato do membro. Mas eu ainda confesso que para alguns casos eu prefiro fazer assim mesmo e fazer a modelagem
na mão. Por quê? Vou dar um exemplo, um paciente com AVC, tá? Eu dificilmente vou conseguir fazer o escaneamento do membro assim, porque depois para mim vou ter que vai ser muito mais difícil. Então, geralmente eu faço a medida do membro, faço o desenho das órteses, a impressão aqui, e aí depois eu faço o ajuste na mão do paciente. Deixa eu ver o que mais. E aí é inúmeras possibilidades. A questão é muitos detalhes, né? Vocês viram que tem o software para modelagem, o software para fatiamento, o software para desenvolver o produto, né? Tem vários. E sites que você pode achar vários dispositivos. Eu vou agora mostrar para vocês como é o fatiamento, tá? Para vocês entenderem o processo. Vou compartilhar a tela do software para vocês. Aqui eu tenho aquele suporte de alimentação, tá? Eu vou tirar ele aqui. Vocês conseguem ver, né? Então, a gente parte de um objeto feito, né, digitalmente, e a gente traz para esse software aqui, que ele vai fatiar. O que é fatiar, gente? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mandar fatiar aqui, ó, bem aqui no canto. Tem fatiar a placa. Fatiar. Deixa eu ver se eu consigo. Preparar, tá? Tá aqui, ó. Esse é o arquivo que eu fiz pro talher. Então, eu vou lá. Não consigo fatiar, acho que é porque tá compartilhado. E aí, eu vou fazer o fatiamento. O que que consiste o fatiamento? Ele vai fazer as camadas. Como eu falei para vocês, a impressão, ela vem pelo depósito de camadas. Então, ele vai fazer isso, ó. Vocês estão vendo ali? Vou começar da primeira para vocês verem. Aqui é a primeira camada. Ó. E aí ele vem subindo, ó. Aí o que acontece? Essa parte que vocês veem aqui no meio, a gente chama de preenchimento, tá? Aqui é um preenchimento simples, claro que existem inúmeros tipos de preenchimento para cada função. Se você quer mais resistência, se você quer mais leveza, se você quer economizar material. Então, isso daí tem que ser uma aula só mesmo de software de fatiamento. Mas aqui é para vocês terem uma ideia principal. A gente chama essa parte de fora aqui de parede, tá? Parede externa. E a parede de dentro aqui, que está no preenchimento, essa bem aqui, é a parede interna. E essa parte que vocês veem como se fosse uma grade é o preenchimento. Então, as camadas vão ser fatiadas da primeira até a última. Então, vai subindo. Aqui no meio, vocês estão vendo isso aqui que está aparecendo verde? Isso é o suporte. Não necessariamente todas as peças vão ter suporte, mas quando tiver uma estrutura em cima que precise de apoio, né, a impressora ela não vai imprimir no ar, ela tem que ter uma base. E aí é necessário que a gente tenha o suporte. Aí vocês podem ver que aqui ela fez uma base para poder ter essa base aqui de cima. E Esse até suporte é retirado depois, doutora? Ele isso, sai depois? isso, esse suporte aqui que a gente fez embaixo, ó, esse verde, que vocês vão ver novamente, ó, esse suporte, ele não é aderido à peça, ele está ali, mas ele não chega a ser consolidado à peça, então ele tem uma Ok. distância, ó, ele forma uma mesa, e aí a gente imprime em cima, e aí a gente retira esse suporte, tá? Toda peça vai ter suporte? Não. Isso aqui é porque essa peça tem uma parte de impressão, que é essa aqui, que se não tivesse suporte, ela iria imprimir no ar, ou seja, não daria certo, né? Porque a gente tem que ter o contato na camada de inferior para que a gente consiga fazer a impressão. Aqui do lado, vocês podem ver o tempo, né, que a gente vai gastar de impressão para esse dispositivo aqui, que é uma adaptação de garfo. Aqui a gente vai gastar 4 horas e 34 minutos, sendo, gente, que essa impressora aqui é uma impressora de entrada, é aquela primeira que eu mostrei para vocês. Então, ela tem uma velocidade de impressão menor, né? Demora muito mais para imprimir. Ela tem limitações, então é realmente uma impressora para quem quer começar aí e não quer gastar muito, quer aprender, porque a gente faz muitas transformações nela, até troca extrusora, troca equipamentos, então
É por isso que ela tem um tempo de impressão maior, tá? Mas se vocês observarem aqui, eu vou gastar 33 gramas, né, de filamento. E eu compro 1 quilo do filamento, aproximadamente 90, né, R$ 100. Então, vocês podem calcular aí quanto é que isso aqui vai me custar na produção. Antigamente tinha os valores aqui, mas não tá aparecendo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do fatiamento, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa daqui? Eu posso mostrar para vocês o... Eu queria. Na outra impressora, só para ter uma média de comparação, esse mesmo dispositivo ele levaria quanto tempo, mais ou menos? Metade do tempo, umas 2 horas, até menos, porque ela imprime muito rápido e com uma boa qualidade. Então, a gente tem um tempo de produção bem mais considerável. Entendi. Essa aqui é muito lenta, ela é muito... É uma vozinha que a gente chama da 3D, porque ela é bem antiga e até hoje vendem, né, dela, porque ela é... Para quem quer começar, ela é... Mas hoje em dia, para quem quer começar, é melhor uma mais moderninha. Outra pergunta. Esses softwares já vem com projetos você já tem o software com os projetos específicos das hortas, ou você, quando chega, você tem que projetar, você que projeta esse dispositivo, as hortas, etc. Eu vou mostrar para vocês agora o software. Todos esses softwares que eu mostrei, tanto de fatiamento quanto o Fusion, eles são gratuitos, tá? A gente consegue utilizar versões que a gente chama para hobbyistas, né? Hobby. Mas aí a gente utiliza como profissional, não tem problema nenhum. Eles te dão uma opção, eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar o Fusion. É que ele é um pouquinho pesado para abrir. E aí a gente consegue fazer qualquer dispositivo. Eu já fiz adaptações personalizadas, já fiz não só órteses, a gente consegue realmente padronizar várias coisas, acessórios para cadeira de roda. Esse aqui é o Fusion, tá? Que é o que eu falei para vocês que é para modelagem. Aqui vai ser onde a gente vai fazer um desenho básico para impressão. Então a gente vai utilizar aqui um guia rápido, por exemplo. E aí a gente tem aqui, ó, formas de fazer desenho: quadrados, círculos, elipse. Então a gente vai fazer todo o desenho aqui, né, como se fosse um desenho no papel, estivesse fazendo um esboço, né? É literalmente o esboço do desenho. Eu vou abrir um projeto de uma órtese para vocês verem passo a passo. Eu tenho muito projeto aqui. Deixa eu ver. Aqui nesse lado que vocês estão vendo, aqui que aparecem os meus projetos, ficam os projetos que você tem, né, e os que você está trabalhando. Então, você consegue abrir esses projetos, ou somente para leitura ou para edição, que é como eu vou fazer agora. Eu vou abrir um de edição para mostrar para vocês. Ó, essa aqui é uma órtese de punho. Eu trouxe o desenho para cá com as medidas, que vou apresentar para vocês com a tela. Eu fiz o escaneamento do meu desenho. Deixa eu ver se aparece. Aí eu trago para cá, tá? Eu vou excluir aqui para vocês verem a frente. Tá vendo? Eu trouxe o desenho aqui, tá? A medida que eu usei de referência foi aqui 10 centímetros, e aí eu fiz o desenho para cá, e a partir desse desenho eu faço o esboço.
que é o contorno com as ferramentas. Depois eu mando fazer o Voronoi, que é esse padrão aqui de dentro, tá? Que vocês estão vendo essas colmeias. E depois eu vou fazer o corpo, né? Eu vou dar vida para esse desenho inicial, que é o corpo. Eu vou fazer a parte da extrusão. E aí eu venho e vai virar o corpo, que é isso aqui, ó. Então, a gente consegue trazer qualquer desenho, qualquer ideia para cá e daqui materializar, tá? Claro que assim, eu mostrei para vocês assim um bem básico de como é, mas são várias etapas, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar assim, ó, trago o desenho, aí eu vou fazendo o desenho, ó. A gente tem muitas ferramentas que a gente utiliza dentro desse software para fazer, né, o, o dispositivo. Mas a ideia principal é a facilidade de você trazer o seu desenho da órtese para cá, projetar aqui e daí realizar a impressão. E aqui também você pode definir. Quem trabalha com órtese geralmente usa placas de 3 milímetros, mas às vezes a gente precisa de uma resistência maior, né? De uma placa com uma órtese que tenha um desenho maior, uma espessura maior, então a gente consegue aumentar para 4 milímetros, 5 milímetros. Então, tudo vai depender dessa nossa necessidade. É, não tem como utilizar a placa com 2 milímetros para todos os tipos de demanda. Às vezes tem paciente que tem muita espasticidade, que tem muita, é, já tem deformidade, né, contraturas, a gente precisa de um material que tenha uma espessura maior e automaticamente mais resistência, e a gente consegue fazer aqui na impressão 3D. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que seria a extrusão, tá? Que é o corpo. Eu vou clicar aqui, eu venho bem aqui, ó, criar extrusão, né? Vou aumentar. Essa órtese já tinha 3 milímetros, aí eu vou aumentar ela vou botar mais 2 milímetros, vai ficar com 5. Então, ela vai ficar bem grossa. Ó, vocês percebem? Então, eu consigo fazer um corpo mais denso, maior, e automaticamente mais resistente. Só que a resistência de uma órtese, por exemplo, ela não vai estar só associada ao desenho. A gente também precisa fazer configurações específicas no fatiador, para que a gente tenha um material bem resistente. Alguém quer perguntar algo sobre isso aqui? Sim, tem algumas perguntas aqui, doutora. Deixa eu... Alguns elogios já aqui, tá? Muito interessante, top, muito legal. Tem uma pergunta que eu acho que você já falou, mas só para fazer a leitura, quais são os principais softwares usados na modelagem e construção desses dispositivos de impressão 3D? Eu uso o Fusion, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, justamente por ele ser paramétrico, então eu consigo fazer medidas precisas. Então, para mim, não conheço outro no momento. Estou usando esse, até pela questão de ser gratuito, ser uma ferramenta acessível. Existem outros que são grátis também, como o FreeCAD, mas são ferramentas muito voltadas para engenharia. Então, são para peças de engenharia, e aí não é tão interessante para a gente, é para quem mesmo quer desenvolver coisas mais mecânicas. Ok. A Vitória pergunta ainda aqui, durante a construção de um dispositivo, quantas versões ou protótipos geralmente são necessários até chegar ao modelo final adequado ao usuário? Na realidade, quando você tem um bom desenho da uma órtese, por exemplo, você fez um bom desenho, né? Você foi lá no paciente, você tirou as medidas, usou os materiais adequados, as réguas, fita métrica, usou o goniômetro, faz tudo, né? Você usa tudo. E aí você faz um bom desenho inicial. Para quem conhece o professor Jorge, ele ensina a fazer o desenho no A4, né? Digamos assim. E aí, com esse desenho, você leva para o software e você faz a impressão. Então, geralmente, você não vai ter idas e vindas, não vai ter muitas tentativas. É uma só. Nunca imprimi mais de uma vez uma órtese. Eu já imprimi e já foi para o paciente. É que aqui tem várias órteses de vários pacientes. Ok.
A Maria Luísa está perguntando, a prótese é plana? Eu acho que você comentou sobre isso ainda agora, mas como é feita a modelagem na mão do paciente, né? Que é a questão do Isso. soprador que você falou, né? Existem como fazer ela já tridimensional, já modelada no formato, né? Por exemplo, prótese a gente já imprime os dedinhos, a angulação, ela sai o braço inteiro. Com suporte. A gente faz a impressão com suporte, como vocês viram naquele no do software. Mas as órteses, eu particularmente ainda faço o ajuste final, né, a modelagem final no paciente, tá? Que aí dá um toque a mais do personalizado. Aqui são essas. Eu não sei se mais alguém quer perguntar Alguém quer ver alguma mais algum? coisa. Tem o Anthony mandou uma foto aqui, eu não sei se você consegue visualizar, do dedo dele para perguntar se tem. Aqui precisa de um TO, né? Para fazer uma boa Precisa. avaliação. Exato. Te mostrar, tem uma órtese lá que eu mostrei, lá no, É, num dos parece aplicativos. dedo em cabeça pescoço de cisne, É, com um pouco de. É, pescoço de né? cisne, Ou dedo em martelo aqui, o né? dedo em martelo. Tem mobilidade, Anthony? Ou só tá assim, tá caído, tu não consegue mexer, senão é martelo. É, procurar um TO aí, já marca consulta com a doutora Lorena aí para É, já sair com a precisa. ordem, já bota na Exato. prática. FDM são impressoras que eu mostrei para vocês, tá? É, existem impressoras de vários outros tipos de materiais. FDM é pela depositação de camada. É aquilo que eu falei, vai da primeira até o topo. E aí é esse material que a gente trabalha, porque existem impressoras de resina, existem impressoras de metal. Então a gente foca aqui na FDM. Para tecnologia assistiva, claro que se você quiser investir na tecnologia assistiva, existem até impressoras que imprimem metal. Então, quer fazer uma cadeira de rodas, você investe numa impressora dessa, você faz sua cadeira de rodas do zero. Tudo depende. Doutora, mais uma pergunta aqui do Carlos. É rentável o profissional, eu acho que era de órtese, né? Hoje, na TO, Olha, é rentável. Eu posso dizer assim que o mercado ele tem uma carência, né? A gente tem carência. E quando você traz um material inovador, você tem mais visibilidade. Vou falar do exemplo específico. Órteses para mão. Existe uma demanda até pela questão das questões funcionais, né? Que a gente tem muita questão de dedo em gatilho, dedo em martelo, artrites, a gente tem muito caso de síndrome do túnel do carpo, paciente pós-cirurgia de tendão. Então, geralmente o TEO que trabalha com isso trabalha em parceria com um ortopedista. Eu tenho os ortopedistas que eu trabalho em parceria que já encaminham direto para mim. E se você tiver uma economia no seu material, como por exemplo a impressão 3D, que é bem mais barato, você tem um lucro ainda maior. Então, a gente tem um mercado interessante. E se você desenvolve as suas órteses, aí melhor ainda, né? Que são desenhos diferenciados. Além da higienização, porque se você substituir o gesso, né? Existem as órteses, elas têm uma proposta de impressão 3D, elas começaram com uma proposta de uma empresa aí que tem, que é o Desengessa, que é a substituição do gesso pelas órteses de 3D, tá? E aí a gente também pode estar fazendo isso. E eu já faço isso na realidade. Recebi essa semana um paciente com fratura da falange medial, na região volar. E aí o que acontece? Esse paciente, ele é médico, então ele precisava ter a mão para fazer procedimentos. E aí a órtese 3D, por ser plástica, ele consegue lavar, ele consegue higienizar, diferente da haste metálica que ele estava com a esponja e o esparadrapo. Então, a gente ganha mais mercado. Claro que a gente precisa de mais TOs, né? Que ainda tem muito pouco. vamos lá, tem mais alguns comentários aqui. O Alessandro, compensa usar a impressora de resina? Fica o material de qualidade? Pensando em resistência, nem tanto, porque a resina, ela é o que a gente chamaria de um material. Tem, claro, né? O dentista utiliza impressora de resina já. é, Outras profissões utilizam para fazer scaffolds, mas assim,
Pensando em órtese, pensando em higienização, pensando em ventilação e pensando em meio ambiente, quando a gente utiliza filamentos que são biodegradáveis, a gente ainda é melhor utilizar filamentos de FDM que façam trabalho com polímero mesmo, com pressão de plástico. Olha, já tenho alguém pensando em fazer órtese. A resina, ela tem um acabamento assim perfeito. Eu não tenho nenhuma impressão de resina aqui para mostrar para vocês, porque eu só faço resina decoração, né? Decoração eu faço de resina. Agora eu trabalho mesmo com as impressões de plástico. Perfeito. Doutora, a gente finalizou aqui as. Tem mais um comentário aqui do Carlos. O Theo precisa trabalhar junto com o fisiatra, que são as articulações, né? São os Isso. É, networks, né? Que a gente eu vai tenho, precisar eu fazer. tenho também uma fisiatra que eu trabalho. Por sinal, ela me cobra bastante, que ela queria que eu fosse para o centro de reabilitação. É, é importantíssimo, até porque é um trabalho que a gente acrescenta, né? Eu geralmente trabalho com órteses mistas, que é com materiais combinados. Eu faço 3D com tecido, com neoprene. Então, tudo isso agrega valor ao nosso serviço e agrega qualidade para o nosso paciente, né? Porque traz mais conforto, segurança na hora dele utilizar. Então, é um mercado interessante que a gente precisa tomar mais conta. Exatamente. Doutora, muito obrigado primeiro, né, por ter aceitado aqui o nosso convite. Muito interessante o seu trabalho. Eu acho que tem muita coisa para a gente desenvolver aí, né? É um processo de evolução da própria tecnologia assistiva que evolui à medida que as tecnologias também vão se desenvolvendo. É muito interessante a gente ter uma pessoa aqui na nossa região que vem fazendo um trabalho desse de ponta, né? Eu acho que a gente precisa valorizar isso. O seu trabalho, você buscando romper, né, com um método tradicional trazendo inovação. Eu acho que é isso mesmo, né? Da gente inovar dentro da nossa área e também se apropriar, né? Eu fico feliz, apesar da gente estar aqui ainda, né, véspera do feriado, mas a gente ter aqui 21 pessoas interessadas na tecnologia assistiva. Eu sou um defensor árduo que o TO não pode abrir mão desse espaço, né, da tecnologia assistiva, e fico muito contente de você estar se desenvolvendo, e eu tenho certeza que muitos aqui vão querer, inclusive eu, o seu curso prático, tá? Vamos É, a já, gente dá essa vamos, proposta aí. vamos articular aí para a gente fazer um curso prático. Eu sou o primeiro da fila, tá? Para a Seria gente interessante para poder, vocês verem a impressora de frente, assim, conhecer. exatamente, né? Conhecer um pouco da experiência, da manipulação do software, dos equipamentos todos e do próprio dispositivo em si. Parabéns aí pela iniciativa, por estar levando a terapia ocupacional para esse nível de tecnologia, de inovação, super importante, tá bom? É, Perguntaram meu a Instagram, gente né? Deixa tem eu ver aqui aqui, que eu não né? sei. Eu já ia pedir o Instagram, a gente sempre, no nosso Crefito 12 Edu, que a gente pede para, se o Instagram for aberto, né, para que a gente siga aí. Então, peço todos aí que sigam a doutora Lorena, acompanhem lá. Eu também já vou segui-la para a gente poder fazer umas trocas, tá? Doutora Lorena, muito obrigado, tá? A gente está chegando ao nosso tempo aqui, ao nosso limite. Eu sei, podem fazer as perguntas também diretamente à Lorena, né? Eu não sei se pode, Isso, mas eu já podem estou. mandar mensagens. Podem mandar mensagem, mas é um prazer. Eu queria agradecer em nome do Crefito 12, pela sua disponibilidade de ter aceitado o nosso convite prontamente aqui. Tenho certeza que terão outros momentos. A gente programa outros. Tá bem. Muito Obrigada. obrigado. Eu queria também agradecer a todos os participantes aqui, estudantes, profissionais. Eu vi aqui profissionais também, muito importante ter aqui a participação dos nossos colegas profissionais, dos estudantes também acompanhando, tá? Fiquem de olho também no Instagram do Crefito 12. A gente tem muitas outras programações relacionadas aí, tanto para a área do empreendedorismo quanto a qualificação profissional de diferentes áreas.
Isso tudo é gratuito, é feito pensado aí para contribuir para o desenvolvimento das nossas profissões, tá bom? Desejo a todos e todas aí um excelente feriado, bom descanso. Muito obrigado, doutora, novamente, tá? Forte Obrigada. abraço a todos. Tchau, tchau.